Oi, gente. Meu nome é Carolina Junqueira e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre intencionalidade. Existe uma história budista que conta quando um monge estava andando no caminho e ele sozinho, no meio de uma floresta, começou a ser perseguido por um tigre. E nessa história se conta que esse monge começou a correr, porque ele queria salvar a própria vida, claro. E quando corria, ele tropeçou e caiu numa beira de um precipício muito alto, e ele estava pendurado ali numa raiz, naquela beiradinha entre o abismo e o tigre. O tigre, vendo aquilo tudo na parte de cima, do precipício, olhou para baixo e pensou que não devia dar mais para poder perseguir aquele cara, resolveu que sairia dali e assim fez, desapareceu. E o monge ficou lá, penduradão, olhando para baixo para o abismo e olhando para cima e pensando, pronto, agora minha vida acabou, não consigo sair daqui. E é isso. Ele chegou no momento, do é isso. E enquanto estava pendurado, ele olhou para frente, no meio do paredão onde ele estava pendurado ali naquele arbusto, naquele pedaço ali de raiz, alguma coisa, ele estava pendurado num pedaço qualquer de raiz. E quando ele olha para frente, ele vê um arbustozinho. E naquele arbusto pequenininho, ele viu um morango. E aí ele pegou aquele morango, colheu, e ele comeu aquele morango. E aquele morango estava delicioso. A história acaba aí. E como várias dessas histórias zen, ela tem, ela carrega um sentimento, um sentido muito grande nela, um sentido de interpretação sobre ela. Eu gostaria de conversar e compartilhar com vocês agora e fazer o link da intencionalidade nesse sentido. O monge, enquanto ele estava pendurado, ele sabia que ele estava pendurado. E quando ele viu aquele arbusto com aquele pequeno morango, ele sabia que ali naquele momento presente, também apesar da situação terrível, havia algo que ele podia fazer de bom, de positivo. Então quando ele colhe aquele morango, ele come aquele morango, e a história termina com "e estava delicioso". O morango estava delicioso, numa situação terrível, onde tudo estava contra, todas as chances estavam contra aquele monge. O morango estava delicioso. O que isso fala pra gente de intencionalidade? A intenção é acordar para o momento presente e no momento presente conseguir agir, conseguir tirar dali coisas positivas com as quais eu possa construir minha vida naquele momento e dali para frente. A intencionalidade, ela é extremamente ligada com o presente. Ela é extremamente ligada com a racionalização do presente e com a conscientização daquilo que está acontecendo comigo naquele momento. Tem muitos psicólogos hoje que usam ferramentas que são ferramentas orientais, como a meditação, por exemplo, ou mindfulness, que é o que o pessoal mais fala hoje em dia, como ferramentas de trazer as pessoas para o presente, de entender o que está acontecendo com a gente naquele momento. E é muito intrigante que nós tenhamos que fazer isso, que a gente precise ter ferramentas que nos tragam para o presente, sendo que a nossa condição única de existência é estarmos agarrados no presente, Se a gente for analisar, o passado, a gente não está lá mais. E o futuro, a gente não está lá ainda. Onde que a gente está? A gente está no presente. A gente está todos os dias, todos os momentos, todas as horas, todos os segundos, agarrados no nosso presente, costurados no nosso presente. E isso é um presente. E também é uma maldição. O que a gente faz hoje em dia? Nós, principalmente as sociedades ocidentais, a gente fica olhando para trás e sofrendo pelo que passou, nostálgicos pelo que passou. E a gente fica olhando para frente e ansiosos com o que há de vir, com medo. A gente tem muito medo do futuro. A gente não sabe o que está lá exatamente. Então, ao mesmo momento em que a gente anseia pelo futuro, tem esperança pelo futuro, a gente teme o futuro. Por quê? O que está lá na frente e ainda não existe, não está no nosso controle. O futuro, ele pode ser muito assustador. Quando a gente mira no olho dele, a gente tenta mergulhar nesse futuro, sem saber exatamente o que vai acontecer, porque a gente não está lá para saber o que vai acontecer. Voltando aqui
na nossa fábula Zen, quando o monge estava pendurado e ele olhava para o futuro dele, se ele olhasse para o futuro, ele veria a morte quase certa, talvez uma queda imensa, sem morte, talvez dor. Então, olhar para o futuro significaria entrar em desespero, encher-se de desesperança, de pavor, de inquietude. E se ele olhasse para o passado, talvez ele pensasse, poxa, eu não devia ter saído hoje, deveria ter saído com os outros. Se eu tivesse vindo 15 minutos antes, talvez não teria topado com aquele tigre. Ou deveria ter sido comido pelo tigre, talvez seria mais fácil do que ficar pendurado aqui. Mas não. O que ele escolheu? Ele escolheu estar no presente. E estando no presente, o que ele fez? Ele aproveitou o momento onde ele estava e ele sorveu de algo positivo que aquele momento podia dar. Gente, a história às vezes parece um pouco absurda e muita gente com certeza vai falar assim, poxa, beleza, e aí? Comeu morango e depois morreu, né? Porque ele vai ficar pendurado ali, vai cair, não adiantou de nada comer o morango. Vai ter gente que falar que o monge era muito lelé da cuca, porque ficar tranquilo numa situação dessa é para quem tem sangue de barata ou para quem não é muito normal. A gente faz conjecturas sobre a história. Mas existe um fato que a gente não pode negar. Quando a gente está no presente e a gente cuida de enxergar o presente e de trazer o presente para dentro das nossas decisões conscientes, a gente tem ferramentas melhores para construir o futuro. Então, quem sabe, esse monge, depois de experimentar o morango, pensasse, poxa, esse morango estava delicioso. Viver é tão bom, não é possível que isso vai terminar aqui. Eu vou redobrar a minha esperança de conseguir sair dessa situação, porque esse morango me mostrou que eu prefiro a vida. Você entende? Que pode ser que algum elemento que esteja no nosso presente nos traga para a conclusão de que é muito mais interessante a gente ter fé na nossa vida e continuar, da gente querer construir, da gente amar onde a gente está e fazer escolhas melhores? Pois é, a intencionalidade, ela é sobre isso. Ela é sobre as escolhas melhores que a gente faz quando a gente entende que a gente está agarrado no presente e que as coisas acontecem agora. Tem um psicólogo muito famoso e ele falou assim, existem 2 tipos de clientes. Existem os clientes que entram em terapia para se melhorar e existem os clientes que entram em terapia para melhorar os outros. Gente, vocês já fizeram terapia, pelo menos por um pouquinho? Vocês já entraram num consultório de terapeuta querendo se melhorar? Ou será que vocês entraram num consultório de terapeuta querendo melhorar a outra pessoa ou as outras pessoas? Não vai ser o primeiro nem vai ser o último a dizer que sim, já entrei querendo melhorar os outros. A gente faz esse movimento e é um movimento muito automático de querer melhorar os outros. Porque quando a gente não quer se enxergar, sentar no nosso presente, colocar as nossas coisas ali na mesa, dar o braço a torcer, dar a mão à palmatória, a gente prefere consertar os outros, melhorar os outros, para que a gente não tenha que se movimentar, para que a gente não tenha que agir, para que a gente não tenha que se haver com o fato de que a gente está preso no nosso presente e o nosso presente é fruto das nossas escolhas passadas. A intencionalidade, ela vai te ajudar em tudo isso. Ela vai te ajudar a escolher coisas melhores, mais significativas, mais bonitas, mais gostosas, mais maduras e que vão dar frutos melhores. Mas como exercer essa intencionalidade? A intencionalidade, ela pode ser exercida de várias formas, tá? Não é uma coisa hiper fácil que a gente decide que vai começar e depois nunca mais desdecide, sabe, gente? A intencionalidade, ela é treinada, como muitas coisas na nossa vida, muitas coisas nos nossos exercícios mentais, ela é treinada. E por que eu digo que ela não é tão fácil assim? Porque geralmente, quando a gente está acostumado a funcionar no automático, a gente deixa muitos dos nossos processos dentro desse automático. A gente não pensa sobre várias coisas. A gente não é intencional sobre várias coisas. E isso é um preço alto que a gente acaba pagando no futuro, quando a gente percebe que a gente não está sendo intencional. Mas vamos lá, vou dar um exemplo, tá? Você é mãe de família, ou você é pai de família, e você tem X filhos, 2, 3 filhos, e tá na hora do almoço. E você vai almoçar aquilo que a sua família gosta. Porque geralmente a gente faz
a comida para o outro. A gente faz para o filho, ou a gente faz porque é saudável, ou a gente faz porque tem na geladeira e é aquilo que a gente vai fazer, ou a gente faz porque nosso cônjuge comprou na feira ontem X coisa, então tem que fazer. Nada da escolha parece intencional. Tudo parece que é fruto do que a gente já tem ali, de alguma forma já está encaminhado. Se eu for perguntar para você hoje, qual que é o prato, a refeição que você mais ama e que você queria agora sentar e ter à sua frente esse prato pronto, perfeito, fecha o olho e sente o cheiro da comida. Olha para esse prato maravilhoso. Que prato que é esse? O que tem no seu prato? Você saberia me responder isso rapidamente? E em sabendo responder, você tem certeza que essa escolha é uma escolha sua, é uma escolha intencional, é uma escolha que brotou do seu desejo, das suas construções internas? Ou talvez, quando a gente demora um pouco para responder, e outros pratos vêm aparecendo na nossa cabeça, talvez esses outros pratos sejam a escolha primeira do seu marido, da sua esposa, sejam a escolha primeira de um filho, sejam a escolha primeira da sua mãe, porque ela gostava muito e fazia muito, então você começou a gostar muito. Você entende o que eu estou querendo dizer? Ser intencional significa saber escolher agora aquilo que eu quero e que seja para mim significativo, aquilo que vai mudar alguma coisa para melhor, aquilo que eu quero realmente, e não uma coisa que outra pessoa me deu, então eu aceito, as circunstâncias me deram, então eu aceito, sempre foi assim, então eu aceito. A intencionalidade, ela parte do princípio de que a gente pode escolher, de que a gente pode ter decisões muito mais ricas em significado quando a gente escolhe uma coisa ou quando a gente escolhe outra. Tem muitas pessoas que chegam no meu consultório e elas têm uma necessidade muito grande de comprar. Sabe quando você passa numa loja de R$1,99, que hoje em dia nem tem mais loja de R$1,99, tudo custa mais que R$15,99, mas enfim, nessas lojinhas que tem 1 milhão de bugigangas e cacarecos e tudo, e as pessoas passam ali, elas enchem uma cesta ou enchem um carrinho e compram 1000 itens. E são baratinhos, então a gente tem a sensação de que a gente está se preenchendo com muita coisa boa, e na verdade são vários cacarecos. A gente compra um monte de escorredor de macarrão, a gente compra paninho de pia, a gente compra potinho, a gente compra esponja para lavar o carro, a gente compra uma tomada, um espelho, uma chave Phillips, a gente compra muitas coisas pequenininhas que nem tem tanto valor agregado assim, e às vezes de uma qualidade baixa que a gente nem vai usar por muito tempo porque vai estragar, mas a gente tem a sensação de preenchimento quando a gente comprou. E aí a gente chega em casa e tá com aquele monte de coisa nova, então dá uma alegria, né? A gente tá cheio de coisa nova. E às vezes a gente faz isso 2, 3 vezes por mês, tem gente que faz muito mais. E chega no final do mês, você pensa, poxa, eu podia estar com um pouco mais de dinheiro porque eu gostaria demais de fazer uma viagem. Ou eu gostaria demais de comprar um perfume importado. Eu gostaria demais de poder fazer um churrasco para minha família com umas carnes maravilhosas. Só que eu acabo gastando tudo em coisas pequenas. E não é intencional esse comportamento. É um comportamento que a gente está automatizado, que a gente aprendeu ou que a gente usa como uma forma de escape. E a gente passa a vida fazendo isso. A gente passa a vida fazendo as coisas como forma de escape, sem ser intencional. A gente precisa aprender a respirar fundo e parar de fazer as coisas de uma forma não intencional. Porque isso toma da gente muito tempo. Isso toma da gente tempo, isso toma da gente recursos, isso toma da gente a credibilidade, a confiança das pessoas que estão perto da gente, né? Então, levar uma vida mais intencional significa respirar fundo antes de sair respondendo a cada desejo interno que a gente tem. O nosso corpo, ele é cheio de desejos internos. Aqui dentro, na nossa mente, moram uns macaquinhos de desejo que toda hora eles querem uma coisa. Eles pedem o tempo todo. E a gente
Quando aquece a esse desejo, quando a gente aceita, entrega para eles, a gente está entregando um pedaço da nossa liberdade de escolha. Isso é muito sério. Isso é muito complexo. Vou contar uma coisa que a psicologia cognitivo-comportamental sempre tenta ensinar. Quando a gente lida com criança e com pais e mães de crianças ou tutores responsáveis de crianças, o objetivo é sempre conseguir distanciar o desejo do objeto desejado. O que isso significa? O papel do pai e da mãe, ou do responsável, do tutor, enfim, de um professor, de um orientador. O nosso papel enquanto adultos responsáveis é o de ensinar a criança a se distanciar entre aquilo que ela deseja e o momento em que ela consegue o que ela deseja. É fazer com que ela saiba viver dentro desse processo, entre uma ponta e a outra, entre o eu quero e o eu consigo. Quando a gente é bebezinho, eu quero mamar, eu tenho leite. Isso tem que ser muito próximo, porque senão eu morro de fome, eu não me desenvolvo. Então eu quero mamar, eu tenho leite. Aí eu vou crescendo, eu quero um copo de água, a mamãe me dá uma água. E aí eu vou crescendo um pouquinho mais, eu quero um copo de água, a mamãe fala, espera um momento, eu já vou buscar. E aí eu vou crescendo cada vez mais e eu quero uma água e a mãe fala, vamos até a geladeira comigo. E aí eu vou crescendo, eu falo, eu quero uma água e a mamãe fala, vai lá na geladeira e busca. Então, esse distanciamento entre o que eu quero e o momento em que eu consigo o que eu quero, essa ponte é a ponte da intencionalidade. Ela é a ponte que a gente precisa construir entre o momento em que eu digo o que eu quero e o momento em que eu consigo aquilo que eu quero. Eu preciso entender que o que eu quero é realmente o que eu quero e como chegar até o que eu quero. Eu preciso aprender a construir o processo de caminhar até onde cheguei. Aqui, ó, eu quis isso aqui, eu consegui. Esse caminho entre o meu desejo e entre o momento em que eu atinjo o meu desejo. É nesse caminho que mora a intencionalidade. É saber que aquilo que eu quero é realmente o que eu quero. É saber que existem passos para chegar até onde eu quero. É saber que existem consequências de querer aquilo e existem consequências de ter aquilo. Existem investimentos que precisam ser feitos para que eu consiga aquilo. E quando eu sei disso tudo, quando eu começo a exercitar o motivo pelo qual eu desejo, a função que aquilo vai ter na minha vida, a minha função de desejar aquela coisa, de conseguir aquela coisa. Quando eu consigo responder a essas perguntas, ou pelo menos começar a pensar sobre essas perguntas, eu tiro do automático os meus desejos inconscientes, as coisas que eu quero, mas na verdade eu nem preciso e faço sem perceber. Eu tiro do meu automático os caminhos por onde eu estou andando sem saber que eu estou andando por ali. E quando eu tiro esses caminhos do meu automático, eu paro de não saber para onde eu estou indo, porque eu passo a ser mais intencional. E quando eu sou mais intencional, quando eu estou presente no meu presente, eu passo a saber para onde eu estou indo. E eu passo a entender de onde eu vim. E aí eu posso construir o para onde eu vou com a minha intencionalidade, com o meu desejo racional, entendendo o que está acontecendo comigo, construindo o que eu quero que aconteça comigo e eliminando as coisas que não sou eu que controlo ali, que estão tentando me levar. Eu elimino muitos caminhos onde eu não queria trilhar, mas inconscientemente eu me arrasto para lá porque eu estou de olho fechado e não estou intencional. A intencionalidade, ela é um passo muito importante para uma vida cheia de propósito, para uma vida plena. Ela é linda, ela é maravilhosa. E a intencionalidade, ela é aquele elemento responsável sobre o qual você vai se apoiar para poder olhar para a própria vida e falar, eu estou aqui porque eu quis. Eu não estou aqui porque fulano me trouxe, eu não estou aqui porque as circunstâncias me trouxeram. Eu estou aqui porque eu me trouxe até aqui, intencionalmente. Gente,
Quando a gente entende que o intencional é trazer a gente até onde a gente está e levar a gente para onde a gente quer ir, a gente muda uma chavinha no cérebro que não tem preço. Não tem preço. Vamos viver uma vida mais intencional? É um convite que eu te faço. Não é fácil não, mas vale muito a pena.